Bem, meus queridos, então chegamos a um ponto importante, talvez o ponto mais importante da Bíblia até agora, né? Que é quando alguém me perguntou para mim, irmão, qual é a metodologia de ensino? Como é que nós vamos estudar a Bíblia? E surge a questão seguinte: minha primeira pergunta é: qual é o seu objetivo em estudar a palavra de Deus? Você está fazendo esse curso só por causa do certificado no final do curso? Então, se você está fazendo o curso só por causa do certificado, demonstra que você é uma pessoa ludibriadora, uma pessoa que realmente não está buscando a Deus, mas está buscando uma aprovação diante dos homens. Aí você será aquele crente que diante de todo mundo é o cara, é sábio, ou a sabichona, mas que na verdade você não tem conhecimento nenhum de Deus, principalmente da honestidade, né? Porque você está ali só por causa daquele papel. Aí minha pergunta para os irmãos é: não já basta de charlatanismo no mundo cristão hoje, no mundo de crente hoje, no mundo já chamado gospel? Não basta de tanta gente mentindo para si mesmo, enganando a si mesmo? Precisa de mais um grupo de pessoas se enganando, se enrolando? Acho que não, né? Então, quando alguém me pergunta qual é a minha metodologia, eu já vou logo dizendo: eu não tenho metodologia nenhuma. Por que eu não tenho? Vou explicar para os irmãos de forma mais simples e de forma rápida. O que é uma metodologia? É uma meta que você estabelece para chegar até um ponto. E dali você estabelece outra meta, e depois outra meta, depois outra meta, outra meta, e assim sucessivamente. E a pessoa vive de metas. Só que eu vou dizer uma coisa para os irmãos: isto não está funcionando. Não está funcionando, não funciona hoje, não funcionou ontem e nem vai funcionar nunca. E vou lhe dizer porque isto não funciona. Não funciona porque não é verdadeiro. Não funciona porque essas metas aí são metas para o mundo. São metas que funcionam para quem estuda história, para quem estuda química, física, biologia, matemática, qualquer outra coisa. Mas para quem estuda Deus, para quem estuda a Bíblia, não vou nem usar a palavra teologia aqui. Para quem estuda a palavra verdadeira de Deus, não funciona. Porque quando você vai colocar em prática esta metodologia, tudo cai por terra. Porque a minha vida, a sua vida, é uma vida hoje tão corrida e tão, como é que se diz, emblemática. É uma vida tão voltada para as coisas do mundo, para as coisas materiais, né? Voltada para as vontades carnais, para o ego, para o trabalho, para o lazer, para a escola, para filhos, para a esposa, é só uma vida de capa, onde tudo isto vai acabar, irmão, vai passar. E quando você estabelece uma meta, você coloca Deus, no caso falando da Bíblia, você estabelece uma meta onde você quer chegar, você tira a liberdade de Deus de operar em sua vida. Você quer seguir aquele ritmo. Por exemplo, eu poderia chegar aqui para vocês
e dar uma lista de escatologia. E começar a despejar a aula de escatologia. Ó, escatologia é isto, porque o fim dos tempos é isto. Porque... Mas, meu irmão, aí tá cheio de cursos assim. Se esse é o seu objetivo, eu aconselho que você procure um dessas pessoas que vende curso aí na esquina. Isso aí você acha por R$ 50, R$ 60, você compra uma apostila e sai estudando isso aí. Mas eu lhe digo, tem ajudado o Brasil? Tem resolvido o problema? Não tem. Se você chegar em qualquer esquina hoje, tem alguém com um diploma, um certificado de teologia. Tem alguém que é pastor, que foi ungido por fulano, por ciclano, por beltrano, por não sei quem. Toda esquina que você vai tem um bispo, um apóstolo, um pastor. Minha pergunta é, tem resolvido? Essas pessoas estão sendo ungidas a facão, a cuspe, a óleo de comida, seja lá o que for. Tem resolvido isto? Ou tem crescido o número de charlatão no mundo evangélico? Tem crescido o número de pessoas que não compreendem a palavra? Crescido o número de pessoas que cada vez menos conhecem Deus? Porque eles têm todo o conhecimento bíblico, mas não têm o conhecimento de Deus. Então, meu intuito quando eu criei este curso pela direção do Espírito Santo não foi trazer para vocês conhecimento sobre a Bíblia. E isso eu deixei claro logo no início. Não é conhecimento sobre a Bíblia. Por isso que eu coloquei o nome do curso Bíblia Completa. O que é uma Bíblia completa? É aquela que você absorve. Não é que você vai conseguir absorver todo o conhecimento bíblico, mas a Bíblia vai lhe completar. A Bíblia vai lhe absorver. Você não vai conseguir dormir direito se você não colocar em prática aquilo ali. E dos irmãos que estão assistindo às aulas, das aulas que eu já gravei até hoje, quase 50 aulas nós temos aí. Eu duvido que alguns de vocês não pararam para rever algo que estava fazendo de errado. Duvido que o Espírito Santo não tenha ali atingido num ponto em que você disse, não, isso aqui a culpa é minha, isso aqui é erro meu. Eu duvido que alguns de vocês não tenham mudado a vida de forma radical. Isso eu garanto. Vocês mudaram muito. Isto você sendo sincero consigo mesmo. Para aqueles que acham que já sabem, que tem o conhecimento, que estão aqui, não, eu tô aqui só porque eu só quero certificado. Ô, meu irmão, você tá perdendo tempo, meu filho. Você está estragando sua alma. Você está sendo uma pessoa de caráter duvidoso. Você não está sendo crente. Mas para aqueles que são crentes de verdade, que quando começam a estudar a palavra de Deus ela começa a lhe mudar. Você vai começar a adquirir hábitos que nem você mesmo sabia que tinha capacidade de fazer aquilo ali. Lhe desperta. Você vai chegar no trabalho e você vai terminar você escutou uma aula sobre o comportamento no trabalho e você vai chegar lá aplicando aquilo. Você escutou uma aula falando sobre a vinda de Cristo e você estava dormindo em um ponto e você vai resolver aquele ponto que você estava fazendo. Então, qual é a metodologia de ensino? Não existe metodologia de ensino para aquele que está buscando Deus. Deus não é ensino, Deus é conhecimento. Deus não é ensinamento, Deus é sabedoria. E isto aí, meu irmão, nós é que devemos correr atrás disto. Tá certo? Nós corremos atrás da sabedoria, ela nos absorve. E somente a presença de Deus é que traz a sabedoria das Escrituras. Você pode ser o maior poliglota do mundo, você pode conhecer toda a Bíblia. Mas se você não estiver buscando Deus, não vai resolver nada. Porque você está buscando somente a palavra, somente a letra, somente... Isso aí, meu irmão, está de nojo no Brasil. Sempre quando usa a palavra nojo, as pessoas se espantam. Não, mas você não pode dizer isso. Posso não, eu digo isto com toda sinceridade. A única carta de Judas, né, Judas explica que nós devemos afastar das pessoas até das roupas manchadas da carne.
E o que é que eu tenho visto hoje? Eu tenho visto que, à medida que as pessoas vão passando, o dito conhecimento, entre aspas aqui, que eu vou colocar aspas bem grande, dito conhecimento que as pessoas têm, está distanciando elas de Deus. Então isso não é conhecimento, irmão. Não é conhecimento de maneira nenhuma. Então, justamente eu criei esse curso para tapar essa brecha aí. Não precisa ter 1000 alunos, não. Eu não tenho pretensão de ter 1000 pessoas aqui estudando comigo. Eu preciso de um grupo de pessoas, 20 pessoas. 20 crentes que queiram fazer a diferença onde eles moram. Se eles moram em São Paulo, esse crente vai ser a diferença em São Paulo inteira. Ah, tem 200 milhões de pessoas no Brasil. Beleza. Eu represento a minha cidade, você representa a sua. Eu represento o meu bairro, você o seu. A minha família, você a sua família. E acabou. Se nós tivermos 20 crentes no céu, nós estaremos em festa. Nossa pretensão não é ganhar o Brasil, não é ganhar a alma dos outros. Não. Nossa pretensão é nos salvar. E é esta preocupação que eu não estou vendo no meio do evangelho, no meio da igreja hoje. Não estou vendo mais aquela preocupação dos cristãos, dos crentes, quando eles não xingavam porque eles sabiam que era o templo do Espírito Santo. Não vejo mais aquela preocupação, né, dos pastores de zelar por aquela alma porque eles vão prestar conta delas. Não vejo isto. Não estou vendo mais as pessoas se preocuparem com o batismo com o Espírito Santo, com os dons espirituais. E é nisto aí em que Deus tem me chamado a atenção, tem me trazido para perto, me exortado, né? Que exortar é chamar para perto. E é nisto aí que eu quero me apegar junto com os irmãos. Então, qual é a minha metodologia de ensino? É conhecer Deus naquilo que Deus se apresentar para nós. Talvez nenhum de nós aqui possa chegar ao final da Bíblia, chegar até o livro do Apocalipse. Talvez nós não cheguemos sequer aos Salmos, aos Provérbios. Afinal, eu acredito que Jesus pode buscar a sua igreja hoje e amanhã, como poderia ter vindo buscar ontem. E quem de nós estaria pronto? Então, a minha meta de estudo é essa. É parar com os irmãos aqui, começar a analisar a Bíblia Sagrada de acordo com o que Deus está se apresentando para nós, tapando as brechas dos problemas, tapando as brechas espirituais, tapando as brechas que nós estamos abrindo, fechando esse parênteses, fechando, sabe, essa estrutura satânica que nos converge, que está ao nosso derredor, arredor, por cima, como disse Paulo, bloqueando o fluxo espiritual. É este ponto que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Que eu possa fazer a diferença com a minha vida onde quer que eu chegue. Não com o balançar do diploma na mão, o que eu sou, o que eu tenho. Não é isto, irmão. Eu quero em vida orar por alguém e ver que aquela pessoa foi curada através do poder do Espírito Santo. Espírito Santo este que eu estou conhecendo dia após dia. Não o que a Escritura me disse, mas o que a Escritura me disse e eu fui verificar no Espírito Santo. A presença dele na minha vida. É isto. Isto é metodologia de ensino, irmão. De estudo, de busca, de conhecimento, de sabedoria. Porque se os irmãos observarem, por exemplo, você vai no livro dos Reis e você observa Salomão pedindo a Deus sabedoria. E Deus diz para ele: Salomão, você é um cara bem-aventurado, porque você não pediu para matar os seus inimigos, você não me pediu para lhe dar riqueza, você é um homem bem-aventurado.
Então, por que você não me pediu isto, ou aquilo outro? Então eu também vou te dar aqui uma sabedoria tão grandiosa que ninguém nunca teve. Mas se os irmãos observarem o que é que Salomão pede, né? Salomão pede para Deus dar a ele sabedoria para guiar o povo de Deus. Primeiro livro dos reis, lembre, não é primeira a reis, é primeiro macho. Primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículo de número 5 a seguir. Preste atenção, porque eu estou falando sobre método de ensino, estudo, aquela coisa. Então preste bem atenção nisso aqui. Olha o que é que Salomão vai pedir a Deus. Veja o que é uma pessoa desesperada por sabedoria antes e uma pessoa depois de abandonar a sabedoria. Muita gente fala muito bem disto aqui. Não, porque você não pediu sabedoria, não pediu dinheiro, riqueza e tal. Certo, beleza. Beleza. Mas o erro de Salomão qual é? É pedir sabedoria para guiar a vida dos outros. Um pregador que ele prega muito bem para os outros, mas ele não sabe guiar a sua vida. De que adianta esse estudo, irmão? De que adianta você estar sentado aí, assistindo, escutando este vídeo nessa hora, se quando terminar o estudo, você não mudar em nada? Meu irmão, isso não adianta de nada. É fazer buraco na água. É correr atrás do vento, como disse o próprio Salomão. O conhecimento que a gente adquire agora é para sair aplicando, irmão. Morra quem morrer. Então, isso é método de ensino, de estudo. É aplicação, meu irmão. Não dá tempo de você formular, de você ficar colocando Deus nos seus parâmetros. Não, eu quero aprender isto aqui este ano. Meu irmão, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer mais tarde na madrugada. Então, o máximo que a gente puder, que nós pudermos nos aproximar de Deus agora, já vai bloquear uma série de problemas futuros que viriam. Então, o pedido de Salomão é errado. Por quê? Porque ele pediu sabedoria para guiar a vida dos outros. E você? Para que você quer tanto conhecimento? Tanta sabedoria? É para pregar, é? É só para pregar? Só para mostrar A e B? Não, você tem um modelo lá, você tem uma pessoa, você olha para a pessoa e você diz: eu quero pregar isso aqui para fulano. Mas vai ter uma convergência aí amanhã na Bíblia que você vai ler, que você vai estudar, e você vai ver que aquilo não é para ciclano ou beltrano, é para você. Então, em vez de você sair por aí querendo ganhar o mundo inteiro, vamos ganhar nossa alma primeiro? Se nós aqui nesse curso fizermos somente isto, melhorarmos a nossa vida espiritual, ao ponto de alcançarmos a certeza da salvação, meu irmão, será a melhor coisa que já fizemos em toda a nossa vida. Não adianta eu querer lhe oferecer aqui uma coisa que não existe, irmão. Eu poderia muito bem vir aqui e lhe citar textos e sair fazendo um método de ensino até o final, mas não está resolvendo. Eu digo que não está resolvendo porque eu tenho 9 anos aí estudando esse negócio e não está resolvendo. A cada livro que a gente abre, teológico, a ladeira está descendo. A cada vídeo que você assiste, a cada pregação, a cada hino, a coisa está ficando cada dia mais distante de Deus. Não dá tempo. Não dá tempo. O mundo não está parando, a coisa está acelerando de forma monstruosa. As pessoas estão desviando de Deus, desistindo de Deus, abandonando Deus por qualquer coisa. Não dá tempo, irmão. O que nós temos que fazer é ler o texto,
ler a Bíblia, ler o contexto, orar, buscar o conhecimento e aplicar. É o que dá para fazer. Alguém me perguntou um dia desse, por que você não faz umas apostilas? Olha, como é que eu faço uma apostila de 3 horas de aula, irmão? Me diga aí. Que tempo eu tenho para parar? Você tem ideia de 3 horas de fala aqui? Você lê um romance, irmão. Você lê um livro da Bíblia. E eu paro aqui, eu explico versículo por versículo. De vez de 2 horas, 1h30, 3 horas. Tem aula aí com 3 horas de aula. Quando chegar no final do ano, quantos livros vocês vão ter para ler? Eu tô dando uma aula de 40 minutos, 50. Os irmãos estão dizendo que não tem tempo. Se eu lhe desse aqui um livro para você ler por semana, porque a apostila é um livro. E eu lhe daria um livro hoje, eu lhe daria outra amanhã, e outra amanhã, outra amanhã. Quando fosse no final de semana, eu lhe dava uma prova, e aí você tinha aplicar a prova. Mas aí via desculpa, não, é que não dá tempo ler. Outros iam dizer, não, porque eu não consigo ler direito, porque eu não consigo assimilar assim. Então eu já montei as aulas já para isso. Graças a Deus, Deus nos deu o recurso, irmão. Nós temos hoje a internet aí, que coisa maravilhosa. Você sentado aí só faz apertar um botão. E tem gente aí que ainda reclama. Teve uma pessoa que desistiu do curso porque pra mim não dá assim, que eu sinto preguiça. Eu sinto preguiça. Olha que coisa do demônio, irmão. O cara tem coragem de revelar que tem um pecado capital dentro dele, que lhe faz fugir da presença de Deus, da busca por Deus, a preguiça. Mas eu lhe digo, amanhã o cara vai acordar cedo para trabalhar, não tem preguiça, né? Se chamar para ele fazer hora extra, ele vai fazer, ele não tem preguiça. Se mandar fazer qualquer coisa para o homem, para o arcanjo, na igreja, ele não tem preguiça. Mas na hora dele buscar Deus, ele tem preguiça? Então a questão não está o problema não está no professor. O problema está na pessoa que não quer buscar Deus. Ele quer ter um conhecimento sobre o assunto para ele expor, para amanhã ele dizer que sabe, para ele sair pregando. A pessoa que tem conhecimento de Deus não tem preguiça, irmão, de buscar a Deus. Ele deixa tudo, absolutamente tudo, para naquele momento, naquela hora, naquele dia, naquele lugar, ele está buscando a Deus. Ele faz as coisas dele, ele trabalha, ele estuda, ele tem sua casa, mas ele não deixa de buscar a Deus por nada. Então veja, capítulo 3 do primeiro livro dos reis de Israel, versículo 5. Veja lá. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, não foi visão, em sonhos, e disse-lhe: pede o que quiseres que te dê. Veja, não pede o que queres que eu lhe dou. Pede o que quiseres. Qual é o desejo do seu coração? Aí ele diz: e disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, no caso ele, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Elogiou a Deus, fez aquela coisa toda, aquela cena, coisa linda e maravilhosa, né? Aí versículo 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, ele, né? Meu pai. E eu sou ainda menino pequeno, não sei como sair, não sei como entrar. Sair, entrar. Ele, veja só. E teu servo está no meio do teu povo,
que elegeste povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. Versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para quê? Minha pergunta é, para que Salomão quer um coração entendido? Para julgar teu povo. Veja, ele não disse, me dê sabedoria. Ele disse, eu quero um coração entendido. O que é isso? Saber resolver os problemas. Ter entendimento nos assuntos. Mas peraí. No provérbio de número 30, a seguir, Salomão diz o seguinte: e eu que não tenho o entendimento do santo? Sou mais burro dos homens, não tenho conhecimento, não tenho a sabedoria, nem conheço o santo Deus, não tenho conhecimento de Deus. Para que uma pessoa pede conhecimento se não é para conhecer a Deus? Por quê? Porque Salomão está pedindo entendimento para o seu coração. Diferente de Davi. Davi pede para que Deus possa transformar o coração dele, Davi, no coração de Deus. Olha a diferença. Que é o que Jeremias escreve em Jeremias 17. O coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Mas Deus prova o rim e sonda os corações. Então Salomão pede o seguinte: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo. Ele não quer para julgar si, para saber se achar no meio espiritual, para aprender a viver como um crente. Não. Ele quer um coração para governar a vida de quem? Dele? Não. Do povo. Dos outros. É o líder que não tem moral nenhuma para dar um conselho, porque a vida é toda torta. Mas no domingo ele está lá pregando, no culto de doutrina ele está lá ensinando, fazendo e acontecendo, visitando, dando conselho para fulano, dando conselho para casal quando a vida dele é toda destruída, dando conselho para filhos como os filhos dele são tudo desviados. Enfim, é um líder que sabe muito governar a vida de quem? Dos outros. Eu não quero ser esse líder. Eu não quero esse entendimento de coração. Eu quero o conhecimento de Deus. E aquilo que Deus quiser me revelar ou me iluminar. Em Oséias 6 ele explica, repito: conhecei e prossegui em conhecer a quem? É a Bíblia? É o coração? É o entendimento? Não, é conhecer a Deus. E não se conhece Deus de boca, de palavra. Se conhece a Deus vivendo, aplicando o que se aprendeu. Quando você senta na escola bíblica dominical, você está aprendendo lá sobre a vida disso, a vida daquilo, sobre isso, sobre aquilo. Você tem que sair dali aplicando o que você acabou de entender, irmão. Senão não vai resolver. Amanhã não existe. Amanhã não existe. E por que as pessoas hoje não conhecem Deus? Porque elas não estão aplicando o conhecimento que está vindo. Elas acham que pode deixar para amanhã, e pode deixar para depois, e pode deixar para depois, até dar o que deu em Salomão. Vê lá, versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Minha pergunta é para vocês que terminaram de fazer uma prova sobre o livro do Gênesis até o capítulo 27.
de onde surge esta ideia de conhecer o bem e o mal? Quem é que trouxe esse entendimento à Terra? De quem é que nós estamos falando por trás dessa pergunta, desse pedido de Salomão, de conhecer, de discernir entre o bem e o mal? É lá. Preciso dizer? Não, né? Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Ele quer julgar o povo de Deus. Ele não quer, como Davi, ser o homem segundo o coração, né? Até o pecado com Batseba, né? Mas ele não quer julgar na direção de Deus, não. Ele quer julgar como se fosse Deus. Discernimento do bem e do mal. Ele quer. E o primeiro teste dele é esse, né? Lembra lá que vem as duas meninas, as duas mulheres, uma deita por cima do menino, o menino morre. Mas como elas estavam juntas, os meninos nasceram no mesmo dia, né? Aquela espécie de maternidade, aquela coisa. Trazem o menino, né? E aí a mulher diz assim: não, olha, essa mulher deitou por cima do filho dela, matou e aí tomou meu filho pra si. E vocês conhecem a história. E aí ele diz: não, vamos partir o menino no meio. Aí a mãe diz: não, eu prefiro que ela crie do que mata meu filho. Então ele descobre: não, essa é verdadeiramente uma mãe. Veja, julgar, dar a vida ou tirar a vida, matar ou morrer. Começa ou termina o bem e o mal. Ele quer dar uma de Deus. Vai dar certo isso? Não vai dar certo não, irmão. É para isso que você quer conhecimento? Para você julgar a vida dos outros? Você se colocar no lugar de Deus? Ou você quer começar a analisar a sua vida de verdade? O verdadeiro crente estuda a palavra de Deus para se examinar, irmão. Não é para estar rotando santidade em cima do púlpito, não. Tá certo? Então é para sair vivendo. E se a gente, no final desses 2 anos, a gente conseguir fazer isso com nossa vida, aplanar, dizer: olha, eu terminei de estudar a Bíblia e toda vez que eu aprendia um versículo, eu aplicava. Meu irmão, nós seremos mais do que felizes. Seremos, dentro de 2 anos, os crentes cheios do poder e da graça de Deus. Ninguém para uma igreja que busca Deus, meu irmão. Tá certo? Só lhe dá vontade de prosseguir. Mas quando você vê essa conversa fiada, eu tô pensando em parar, eu tô pensando em desistir, que esses dias eu pensei em parar, que eu pensei em desistir, que eu não sei de onde infame saiu esta palavra desistir na vida do cristão, que não existe isso na Bíblia. A distância de Deus faz com que as pessoas queiram desistir dele. Observe o que a pessoa diz: eu pensei em desistir. Desistir de quê, irmão? Da salvação? Porque Jesus já morreu na cruz, não tem para onde voltar. Desistir de quê? De ser templo do Espírito Santo e ser agora templo profano? Desistir de quê? Você acha que nós estamos numa partida de futebol que a pessoa pode tomar WO, desistir do jogo e ir embora? É? Já aceitou Jesus, meu irmão, já foi. Agora você precisa ser conhecido no céu, na terra e no inferno. Agora é levantar a cabeça e ir para frente. Deus disse o seguinte, através de Jesus Cristo: a minha alma não tem prazer naquele que recua. Ou em outro versículo parecido diz: não tenho prazer na alma que recua, pois aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Em Lucas 17, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Olharam para trás. E de onde é que surge esse desistimento, essa desistência, esse negócio de desistir? A distância de Deus. Fala a verdade, você que é um crente fiel a Deus. Quando você escuta um hino falando sobre o céu, lhe dá vontade de você ficar na terra? Não dá. A vontade é fazer como o apóstolo Paulo disse: eu só estou no corpo porque é melhor para a obra de Deus que eu esteja no corpo. Mas a minha vontade é estar com Cristo no céu. Pelo que julgo que não sei se
É bom estar aqui embaixo ou estar com ele lá em cima, porque eu estou com ele o tempo todo. Mas para mim seria melhor estar com Cristo. Olha, isso aqui é esperança de crente, irmão. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:53, na hora do abrir e piscar de olhos, da transformação do corpo, alegria de ser transformado e chegar no céu. 1 Tessalonicenses 4, ele diz: e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha a alegria. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Jesus está voltando. Veja que Salomão aqui quer dar uma de julgador do povo. No versículo, ele não se lembra que Deus não queria rei, né? Por que ele não devolve a Deus a autoridade de rei? Não pode, porque Deus prometeu a Davi que nasceria outro rei, né? Que no caso seria o Cristo, não é isso? Versículo 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. O que é que pareceu bem aos olhos do Senhor? Alguém que representasse Deus julgando o povo. Veja que o compromisso de Deus aqui não é com Salomão. É com quem? Com o povo. E eu vou lhe mostrar. E disse-lhe Deus: portanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, né? Nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. O entendimento que Salomão quer é só para julgar. Oh, meu Deus. E eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido. Mas veja, Deus não diz: eu lhe dei um coração parecido com o meu. Que antes de ti, teu igual não houve, e depois de ti, teu igual não se levantará. E também até o que não pediste, dei. Assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Aí, Deus está falando com ele. Agora vem a advertência. Estou lhe dando tudo isto, mas veja bem. Tudo isto eu estou lhe dando para que você possa viver desse jeito. Qual é o jeito? Se andares nos meus caminhos, guardando meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Mas espera aí. Deus está falando com o homem mais sábio do mundo. Precisa Deus explicar para o homem mais sábio, inteligente do mundo, mais rico do mundo, mais bambambam do mundo, que ele precisa andar na lei do Senhor e guardar todos os mandamentos e estatutos como Davi guardou? Ele precisa escutar isto? Oh, não precisaria Deus dizer isso, não. Por quê? Porque isso está implícito em sabedoria, em entendimento, em julgar o certo e o errado. Ou o homem que julga o certo e errado, anos depois, trai a lei de Israel, que Deus proíbe a bigamia, o casamento entre um homem e duas mulheres, ou vice-versa. E Salomão casa com 310 mulheres e traz para si 700 concubinas. E ele casa com cada uma delas para fazer aliança com todos os reinos pagãos do mundo. Onde está a sabedoria de Salomão? Para julgar o que é certo e o que é errado. Porque Salomão só sabe o que é certo e o que é errado na vida dos outros. Ai, coisa linda, né? Imagine a degradação de hoje, se esse versículo não se encaixa perfeitamente. Então, as metodologias que eu vejo de ensino, de aprendizado, disso, aquilo, de aquilo, outro, só estão empurrando as pessoas para longe de Deus, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre Salomão, mas vamos para um dos provérbios de Salomão, que é
tema desta aula de hoje aqui, que eu quero tratar com os irmãos, falando sobre meta de estudo, né? Mostrar para os irmãos qual é a meta que nós vamos bater agora, né? Aí, se você tiver uma bibliazinha aí e você quiser abrir comigo, eu acho bom, porque se você não lê o texto, você não vai aprender a assimilar os textos. Então, vamos aqui, Provérbios 24. Provérbio não tem capítulo, viu, irmãos? É número. Provérbio de número 24, versículo de número 30 a seguir, até o versículo 34. Então, tô dando essa pauta, essa pincelada para os irmãos terem o entendimento, a consciência de que nós estamos aqui não é para brincar. Nós não estamos aqui, irmão, para aprender texto, não, irmão. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Se você está aqui para aprender texto, irmão, sinto muito. Procure outro lugar. Faça o curso com outra pessoa. Tá certo? Com toda humildade eu lhe digo, tem muita gente por aí que ensina bem melhor que eu. Tem professores aí muito cheio de anéis, cheio de formações. Então você procura este pessoal aí que vão lhe ensinar certinho o caminho das pedras. Mas aqui nós vamos ser direcionados pelo Espírito Santo para tocar na ferida. Não podemos deixar pecado debaixo do tapete. Aqui nós vamos estudar para nós sermos crentes melhores e passarmos para a geração futura este conhecimento até chegarmos à estatura de varão perfeito, no dia do arrebatamento, certo? Vamos lá. Versículo 30 do Provérbio 24 de Salomão. Vê lá. Vocês que estão aí, que vão começar mais uma etapa de estudo, e vou lhe dizer o que você vai enfrentar. Primeiro, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. Que tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi instrução, um pouco de sono, adormecendo um pouco, entusando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbio terrível, né, irmão? Veja, nesta vida de estudos que nós estamos empenhados, não pode de maneira nenhuma ficar em último lugar. E a minha reclamação com muita gente é: deixa tudo de Deus para cima da hora, para fazer em cima do tempo. Faz tudo que é secular perfeito no momento certo, mas na hora de fazer as coisas de Deus sempre tem uma quizumba. Tem sempre uma desculpa. Não deu tempo de fazer. Foi correria. E você sabe o que é isto? Isto é preguiça espiritual. Não é que você não teve tempo. Você teve todo o tempo do mundo para fazer qualquer coisa. Mas você caiu numa história chamada procrastinação.
O que é procrastinar? É ficar adiando. Amanhã. Mais tarde. Não dá tempo ainda. Depois eu faço. Não, peraí. Primeiro eu vou fazer as coisas aqui. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Meu irmão. Tu acha que tu tá ludibriando quem, meu filho? Minha irmã. A senhora tá ludibriando quem? A si próprio. Sabe o que é isto? É falta de sede de conhecimento. Então você tem que orar, irmão. Sempre eu falo para os irmãos. Você vai ler a Bíblia, você vai estudar a aula. Ore antes. Amanhã é o dia de eu assistir aquela aula ali. Senhor, ajuda-me. Eu preciso começar e continuar e não parar. Uma das coisas que eu mais vejo no mundo cristão é a procrastinação. É a preguiça mesmo, irmão. Não tem conversa fiada não, é preguiça. Porque se o seu patrão lhe mandar fazer uma coisa às tantas horas da noite, você vai fazer para de manhã você entregar prontinho para agradar o patrão. Mas quando é para as coisas de Deus, é uma preguiça tão grande. Às vezes eu pergunto para os irmãos, quanto tempo você tira de leitura de Bíblia? Não, eu não tenho tempo nenhum de ler. Eu não li um versículo hoje. Eu digo, tá repreendido. Mas o que você já leu na rede social hoje? O que você já assistiu hoje, já escutou hoje? Tá? O que falta, irmão? Falta buscar tempo. Se você corrigir no seu dia aí, um momento, você vai achar tempo. É aquele momento lá mesmo em que você tira mais tempo para fazer isso. É aquele momento. E lhe digo mais, se você ajustar a sua vida aí, você vai achar mais tempo ainda. Mas eu lhe digo, o problema é a sede. O problema não é a água. É que você não está com sede. Mas se minha boca não seja profecia aqui. Se você estivesse deitado na cama de um hospital, no hospital Dantas Bião, e o médico olhasse para você e dissesse: você só tem 15 dias de vida. Tudo isto que você fez durante toda a sua vida adiantava o quê? O que é que você ia levar consigo? A casa? Os filhos? O esposo? O trabalho? A fadiga? Você levaria qualquer coisa dessa? Não levaria nada. Mas o que você levaria? Somente o conhecimento sobre Deus. Somente o que você absorveu em vida sobre Deus, as suas experiências com Deus. Somente a sua busca a Ele. Somente isto, meu irmão, no final é que importa. Então, neste mundo em que nós estamos vivendo, tão atarefados de tanta coisa, que as pessoas fazem assim: tô sem fazer nada, vou fazer isto. Não, eu arrumei uma coisa aqui para não ficar parado. O que é que tem em ficar parado estudando? É isto, é esse ponto aí que eu quero chegar para os irmãos. É que estamos preenchendo o tempo com tanta coisa. Com tanta coisa. Tem um tempinho, preenche. Tem um tempinho, preenche. Mas quando sobra para ler a Bíblia, estudar, orar, buscar, ir para o monte, jejuar, consagrar, cadê? Mas no dia do culto ele fica lá. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Mostra para essa geração. Que geração? De preguiçoso? Hã? De gente preguiçosa? Você entra no ônibus, você não vê mais alguém com a Bíblia na mão. O que é que eles andam na mão? Não preciso dizer o que é, né? Mas não tem tempo. Você fica 10 minutos dentro do ônibus. Meu irmão, sabe quantos capítulos dá para você ler em 10 minutos? Não, mas eu não consigo. Assim eu não consigo me concentrar. Sim. Como você se concentra no celular? Como você não grava uma mensagem errada, você não manda um texto errado, você não escuta um vídeo errado? Como você se concentra com todo aquele barulho, você dá risada, você brinca, você vê uma coisa engraçada, você conversa com fulano, com ciclano, você sabe da vida de todo mundo ali dentro, mas... Não, levar a Bíblia não, que eu não entendo, não compreendo, que eu não tenho... Você tem é preguiça. O que tem é preguiça.
Hora do almoço, você tem uma hora de almoço. Quem faz faculdade, que hora que o cara estuda? Que hora que a pessoa estuda? Na hora do almoço. Ele almoça 10, 15 minutos e tira 30 minutos de leitura ali e tal. Faz o risco, o rabisco. É assim que se faz. Por que na hora de estudar a Bíblia não é assim? Você ainda tem a opção de você baixar o vídeo, a aula aí, o áudio e tal. De graça, você baixa de graça. No SnapTube, né? Você copia e cola no Google Chrome ali, baixa a aula, aperta o play e escuta. E tem preguiça disto. Mas veja, será que temos dado a importância ao estudo da Bíblia como se aquilo dependesse da nossa salvação? Ou temos deixado de lado? Será que você tem sido honesto consigo mesmo no estudo? Ou você tem fingido? Outra coisa é quando alguém me diz assim: não, eu não estou fazendo o curso porque é caro, eu não tenho condições de fazer. R$ 60 é caro? R$ 50 é caro? Você vai no comércio, compra uma coisa, quando você volta você gastou quanto? Você se reúne com seus colegas, como uma pizza, cada um dá 10, 15, 20, você gastou quanto? Por que não reúne um grupinho de colegas, cada um dá 10, 15, 20 e 3 ou 4 pessoas fazem o curso? Por quê? Porque é pra coisa de Deus, porque é espiritual, aí dá preguiça, aí não surge dinheiro. Mas se fosse pra arrumar uma namorada, se fosse pra sair com os colegas, se fosse pra ir no shopping, no estádio, se fosse uma faculdade pra fazer, ele ralava o ano todo, ele vendia picolé na rua, geladinho, ele fazia, acontecia, ele tomava emprestado, mas ele estava lá. Mas quando é pra Deus, não tem condições. A coisa apertou pra mim. Por quê? Porque na hora de ser pra Deus, Deus é sempre o último. E é nesse deixar por último, que vai chegar um momento que não vai dar tempo. E lhe digo, a crise espiritual que se abateu sobre o Brasil não tem jeito. À medida que passa, cada dia será pior. Pegue sua Bíblia aí, Bíblia velha aí que você tem, guarde. Sua harpa cristã, segure. Tá? Vá nos hinos antigos. Comece pela sua mente, esvaziando-se dessas coisas que tem por aí, porque vai chegar o dia em que nós sentiremos saudade de ir num culto e ter as línguas estranhas de verdade. Sentiremos saudades de ir num culto e alguém pregando sobre a cruz de Cristo e o arrebatamento da igreja. Sentiremos saudade dos hinos que falam dos céus. Já estamos sentindo. E à medida que vai passando, vai piorar. Não é pessimismo, é a realidade. E você que está assistindo, escutando, você tem a oportunidade de não cair neste marasmo. Onde você congrega na sua igreja, olhe o cenário, observe o modelo, observe o ambiente. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo agora. Chegue lá, sente e escute. Pegue lá qualquer coisa que está se passando lá e anote quantas vezes aparece a palavra cruz, sacrifício, mudança de vida, arrependimento, batismo, ceia, céu. Raro. Sistemas sumiram. E quem é que Deus está chamando para que a gente possa de novo injetar? Nós. Deus está nos chamando, isso é uma obrigação, isso está sendo imposto para mim e para você. Isso aqui é uma meta de vida. Não é uma metodologia de estudo, irmão, volto a dizer, é uma meta de vida espiritual. Isso aqui cabe a nós, está sendo cobrado, e aqui é mais dado, é mais cobrado. Deus está nos atingindo com a sua graça. Deus está olhando para mim, para você, e não é que Deus precisa de mim, mas Deus conta comigo para fazer esta obra. Conta contigo para fazer esta obra. E Deus está nos chamando para fazer esta obra árdua, difícil, dolorosa, que ninguém quer. Veja no versículo 30.
o escritor diz: passei pelo campo do preguiçoso. Como é que ele sabe que o cara é preguiçoso? Junto à vinha do homem falto de entendimento. Um campo de um preguiçoso e a vinha do homem que não tem entendimento. Dois locais diferentes. O campo na Bíblia sempre representa o mundo. O semeador saiu a semear. O campo é o mundo, né? E o joio foi semeado no meio do trigo, quando o trigo crescia e tal, cresceu junto. Sempre o campo sendo o mundo. O diabo vem roubar às vezes, e às vezes ele vem semear. Numa parábola Jesus diz: a semente que caiu à beira do caminho, as árvores veio e roubou. Mas o joio o diabo plantou. Veja, uma rouba e outro planta. Veja aqui, passei pelo campo do preguiçoso e junto da vinha do homem burro. O homem que falta de entendimento é burro, é ignorante no assunto. E não há diferença entre o preguiçoso e o burro. Por quê? Porque os dois vão colocar as coisas a perder. Não há diferença. E aí Salomão diz: e eis que toda estava cheia de cardos. O quê? A vinha. Veja, agora ele já explica que é o mesmo ambiente. Tem um preguiçoso e burro. Veja só o que é que Deus está falando conosco. Tá certo? Neste texto bíblico, nesta passagem bíblica. O preguiçoso e o burro. Eis que toda estava cheia de cardos. Toda o quê? Toda a vinha inteira cheia de cardos. Do burro, do preguiçoso. E a superfície coberta de urtiga e a parede de pedra derrubada. Observe. Todo mundo que faz uma vinha, ele cerca a vinha de pedras. Cerca. E no meio constrói uma torre. Depois a gente fala sobre a parábola que Jesus fala da torre. Coloca um vigia, para que ninguém entre, para que ninguém roube, para que as raposas não roubem e tal. Aí Salomão passa de frente da casa de um preguiçoso, de um burro. E como é que está a parede? Derribada. Mas alguém derrubou? Não. Ele explica que foi a preguiça, o sono, indolência, a falta de entendimento do homem levantar, despertar e não deixar cair. E é isto que tem acontecido. A vida espiritual de muita gente começou bem. Mas por que é que está caindo? Por causa da preguiça. E vai cair mais. E pior, no versículo 31 diz que estava cheia de cardos. A vinha cheia de cardos. Para quem não sabe o que é cardo, cardo é espinho. E espinho na Bíblia aparece a primeira vez quando Adão peca. Que por causa dele cresceu na terra espinhos e cardos. Que é aquela, para quem conhece, unha de gato. É aquele espinho que tem uma volta. É um cardo. Aquilo ali que faz com que pegue-se na pessoa. Não é preciso a pessoa ir lá até ele. Mas quem passar por perto, agarra. É isto. O burro e o preguiçoso espiritual, o crente que não quer buscar o conhecimento, por preguiça, ele vai começar a atrair-se pelo pecado, deixar ser atraído pelo pecado, e ele vai passar o pecado para os outros. Vai acontecer isto aqui, acontece na vida, volta e meia, do preguiçoso e do burro. Burro, falta de entendimento. O cara que não quer, a pessoa que não quer, o homem que não quer, o varão e a varoa que não quer buscar o entendimento. O que é entendimento? É saber se comportar como crente.
Como é que eu sei isso? Como é que eu entendo isto? Quando eu busco Deus. Quando eu busco o entendimento sobre Deus. Quando eu estudo, né? Não é a teologia propriamente dita. É a palavra de Deus agindo dentro de mim. Quando eu deixo de lado a palavra de Deus, ela deixa de agir dentro de mim. E é aí que a preguiça vem. E é aí que a burrice vem. E aí começa a crescer os espinhos e cardos. O pecadinho começa a crescer do lado. Tá? Começa pequeno. Toda planta começa pequena, sim ou não? E depois ela começa a crescer. E quem passa por perto observa e vê, diz, está errado. Tá errado, não, mas ninguém pode me julgar, ninguém pode me condenar. E quem de longe está olhando e tem entendimento, está dizendo, isso está errado, irmão. Acorda para a vida. Acorda, irmão, se você não fizer nada hoje, por você, por sua família, por sua casa, literalmente a casa vai cair. Primeiro, os cardos nascem sobre a superfície. Por onde passa? Superfície é onde a pessoa passa. Por onde passa, vai exalando o fedor do pecado. Os erros, um após o outro. Um abismo vai chamar outro abismo. Vai chegar o dia em que a pessoa vai estar tão impregnado disto que não terá mais força de buscar a Deus. Coberta, a superfície estava coberta de urtiga. Sabe o que é urtiga? Todo mundo aqui sabe o que é urtiga. É aquela urtiga mesmo. É aquilo que a sensibilidade da pele da pessoa causa irritação. Sabe o que é isso? Gente que literalmente procura sarna para se coçar. A urtiga não vem até você. A urtiga começa a vir quando o pecado vem. O cardo cresce. Você começa a andar em superfície cheia de cardos. Você começa a andar em lugares onde não era para ir. Ver coisa que não era para ver. Tocar em coisa que não era para tocar. Conversar com quem não era para conversar. Por quê? Porque você está no reino da preguiça e da burrice. Aí começa agora você criar um laço de erro com o pecado. As suas amizades começam a mudar, a sua forma de ver, não, mas não é bem assim não era assim que Deus queria, eu acho que isso aí é besteira, não, porque não é bem assim não, porque Jesus também não vai fazer isso tudo, porque não é necessário, para que tanta oração, para que tanta busca, para que daqui um dia, para que tanto hino, para que tanto ir para a igreja, e aí onde é que você vai cair? Você vai cair naquela música, eu sou teu pai. Não precisa formalidade. O que eu quero é intimidade. Se precisar, é só chamar. Eu sou teu pai. Ai, que conversa fiada. Como não precisa de formalidade? Cristo morreu na cruz. É uma formalidade ou não é? Tinha que morrer tantas horas. Tinha que ser separado com tanto tempo, com tanto dia. Todo o ritual cristão está em Cristo. Se você diz que não precisa de formalidade, então você não precisa aceitar Jesus, porque aceitar Jesus é formalidade. Não precisa confessar diante dos homens, por quê? Porque é formalidade. Não precisa confessar diante de Deus, por quê? Porque é só formalidade, não precisa não. Ah, que conversa, que obra do Satanás, irmão. Que obra de engano é essa, irmão? Que falta de Bíblia é essa? Que falta de entendimento é esse de compor um negócio desse, irmão? Como não precisa de formalidade? O diabo sabe que precisa de formalidade. Quando Jesus coloca os pés em Gadara, os demônios se sujeitam a ele, dobram o joelho, se curva, adora e reconhece Jesus e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Isto é o quê? Formalidade. Não precisa de formalidade? Quando o diabo vai até Deus para pedir, para destruir a vida de Jó, Deus pergunta a ele: conhece meu servo Jó? Tu viste meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o que é que o diabo diz? Não, mas também com tanta coisa que o Senhor dá, não precisa de formalidade. Deus foi formal quando ele deu a informação acerca de Jó ao diabo. Como não precisa de formalidade?
Então você não precisa mais se batizar, porque batizar é formalidade. Tomar Santa Ceia, porque Santa Ceia é formalidade. Então vai chegar o dia em que você vai começar a fazer salto nos cultos, escala de culto. Até o dia em que você não precisa mais cultuar, porque cultuar é formalidade. Aí você em sua casa vai fundar uma entidade religiosa. Fique em casa e adore de casa mesmo, porque ir para o culto é uma formalidade. Aí começa-se a ter os desigrejados. Não, não precisa dizimar e ofertar não, porque tudo isto é só formalidade. Aí não precisa ter pastor, porque é formalidade ter a quem você responder. E vai chegar um dia em que a pessoa não vai crer mais em Deus, porque crer em Deus é o quê? Uma formalidade. Vai cair nessa, irmão? Não vai cair nessa não, né? Então, pra gente encerrar esta aula, eu quero dizer para vocês o seguinte. Antes que essas paredes caiam, veja, sua parede de pedra estava derribada. Parede de pedra para cair demora, irmão. Demora. Não é do dia para noite. E a causa, qual é a causa? Foi alguém que derrubou? Foi o diabo que derrubou? Não. 32 ele diz: tendo visto, considerei. Eu observei, fiquei pensando, isso é olhar, considerar, observar. Observe, irmão. Veja esses comportamentos errados para que você faça diferente. Veja como fulano começou, como é que tá indo. Isso que eu tô fazendo aqui, mostrando pros irmãos. Tá na sua cara aí, irmão. Mas só vê isso quem tem o discernimento de espírito, no caso, né? Você, no caso, agora está tendo essa clareza. Então é para ir profundo, ir mais para frente, descobrindo mais coisas e não caindo nesse marasmo. Tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi instrução. Qual a instrução que ele recebe? O que ele entende? Peraí, isso aqui só pode ter vindo de um problema. Qual é o problema? Um pouco de sono. O que é um pouco de sono? Veja que o cara não começou como eu, tipo, desmaiando, sono tomando. Não, um pouco de sono. Ele começou cochilando. Hã? Sabe, bocejando. Como que não quer nada. Assim, o cansaço veio. O cansaço vem e você sente um pouco de sono. Depois, adormecendo um pouco. Quer adormecer um pouco? É o cochilo, é o sono da indolência. Depois ele diz o quê? Que cruzou as mãos. E depois ele deitou. E aí quem vem? Segue-se a pobreza como um ladrão e a necessidade como um homem armado. Então, não cochile, não durma, não cruze as mãos e não deite, tá? Aqui no Evangelho é proibido cochilar, ter sono, cruzar as mãos e deitar. Vamos para cima, vamos buscar a Deus. Deus nos dará o entendimento, Deus nos dará a sabedoria e nós vamos vencer, não só em 2024, mas a nossa meta de vida é conquistar a nossa salvação. E fazer como Judas disse, salvar alguns dos que estão indecisos indo para o inferno. Amém, meus irmãos? Então, esta é a nossa primeira aula, a aula de abertura do ano 2024 aí para os irmãos. E nós vamos dar continuidade ao livro do Gênesis. E eu, buscando a Deus, buscando entendimento, orando a Ele, eu decidi que a gente vai mudar um pouco aí nossa programação que eu fiz no início. Nós vamos começar por outro lado, por outra forma. Breve vocês vão saber e vai ser melhor para todos nós. Com certeza nós vamos bater nessa tecla aqui muito mais, tá certo? Então, até a próxima aula. E essa semana a gente já vai encerrar aí o livro do Gênesis, tá certo? No nome do Senhor Jesus. Então fique com esta aula. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.